Graça e paz sobre tua vida. Mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. A grande questão é, por que caímos? Por que tropeçamos? Por que pecamos? Precisamos entender estas coisas. Isto é simples? É simples. Trabalhoso para resolvermos a questão? Também é, mas é uma questão de mudança de entendimento, mudança da nossa vida, da maneira de pensarmos, agirmos e como devemos viver. Lá em Marcos, no capítulo 14, 37 e 38, Jesus fala com os discípulos. Ele diz assim, depois daquela situação onde Jesus se afasta, vai orar e pede ao Pai para que se pudesse o livrasse daquela hora, mas que fosse feita a vontade do Pai. Então, o que Jesus fala aos discípulos, ele voltando-se no 37 e 38 do capítulo 14, diz assim, voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro, Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que Jesus quer que a gente aprenda, que a gente entenda? A questão de vivermos o reino de Deus não se trata de esforço por si só, não se trata só de conhecimento e entendimento. Se trata de entendermos quem somos, o que recebemos e a maneira como devemos viver. Não se trata de uma perspectiva de depender de algo que a gente não entenda. Nós precisamos compreender, ou seja, a nossa vida, o verdadeiro culto a Deus, ele está no entendimento, numa racionalidade, não segundo a lógica ou o pensamento humano, não segundo o pensamento natural ou o pensamento do anticristo, mas segundo o pensamento de Cristo, o entendimento de Cristo e da vontade de Deus que Ele revelou para nós. Vivemos uma vida onde precisamos estar orando e vigiando. Se trata primeiro de entendermos quem somos, o que recebemos e a maneira como devemos viver neste mundo. Não se trata de outra coisa. Se eu não compreender quem eu sou, se não compreender o que eu recebi de Deus, a obra dele em minha vida, eu não poderei viver numa questão de vigiar e orar. Eu preciso, antes de mais nada, compreender, ou seja, quem somos em Deus, o que nós recebemos. Precisamos entender que Ele nos fez nova criatura. Ele nos deu do seu Espírito, nos deu um novo coração, nos deu uma nova mente. Agora nós temos a mente de Cristo. E isso que é fundamental entendermos. É baseado nisso, ter sido feito nova criatura, de ser, na realidade, nós recebemos da natureza divina, da vida de Deus. Nós recebemos da autoridade para vivermos como filhos de Deus neste mundo, ou seja, para andarmos segundo aquilo que é Deus, quem Ele é, da maneira como Ele é. Nós fomos capacitados para isso. Agora, precisamos entender que em nós existe a natureza humana e a natureza divina. Nós morremos com Cristo na cruz, mas morrermos no Cristo na cruz quer dizer que nós fomos libertos do domínio do pecado. Nós não estamos mais debaixo do pecado, não somos escravos do pecado. Somos sim servos da justiça. Devemos oferecer os nossos membros à justiça, os nossos membros para cumprir a vontade de Deus, para ser expressão de Deus neste mundo. Precisamos entender isso. Então a questão de vigiar é uma questão de estar olhando nessa perspectiva daquilo que Deus fez da sua obra em nossas vidas, para que nós pudéssemos, como filho, revelá-lo ao mundo, a gente estar atento a este aspecto, entendendo e não esquecendo quem somos em Deus, o que nós recebemos e a certeza, a convicção que podemos rejeitar toda a obra das trevas, todo o pensamento natural e vivermos segundo as obras de justiça que Deus nos concedeu. É importante entendermos isso, pois se não entendermos que se trata de, na liberdade que temos de escolhermos servir a justiça, servir o reino, fazer da nossa vida uma oferta em favor das pessoas, nós não faremos. Essa é a questão que precisamos entender.
como podemos? Então, essa é o outro detalhe da segunda faceta vamos dizer assim, dessa maneira de viver, que é a nossa oração. Quando nós conversamos muito com Deus, quando nós colocamos as nossas preocupações, os nossos desejos, quando em todo o tempo estamos lembrando e falando com o Pai, assim como a gente fala com a esposa, com os filhos, ou a mulher fala com o marido, são coisas que a gente tem que fazer o tempo todo, estar lembrando, conversando, e isso nos ajuda no processo de entender que a oração ela tem esse efeito extremamente importante na nossa vida, porque não nos deixará esquecer de quem nós somos. É uma ladainha? Nós não estamos falando de ladainha, mas é diante das situações que a gente vive, aquilo que passamos, com quem estamos conversando, a gente está orando ao Pai, ou na realidade conversando com o Pai, falando, colocando das nossas preocupações, das nossas faltas de entendimento, da nossa necessidade de sabedoria, de discernimento, para saber lidar melhor com aquela situação. A gente precisa disso, precisa aprender sobre isso, precisa crescer nisso. Se a gente entender isso, nós crescemos, amadurecemos, não só isso, mas nós não cairemos. Isso se tornará algo mais raro em nossas vidas, mais difícil de acontecer. Por quê? Porque não esqueceremos quem somos e nem o que recebemos de Deus, e muito menos o nosso chamado e o nosso papel neste mundo. Por isso, vigiar e orar é algo extremamente importante. E isso nos conduzirá ao entendimento de que não dá para cair, não dá para tropeçar, por causa de quem somos e por causa do que recebemos. Nós caímos e tropeçamos quando esquecemos quem somos, quando não lembramos da obra de Deus, quando não conversamos com o Pai. Queremos crescer, amadurecer, precisamos realizar estes 3 aspectos de nossa vida. Primeiro, conhecimento das Escrituras. Por isso a leitura é extremamente importante, não a leitura pontual de versículos, mas de ler capítulos, ler livros, ler cartas. Isso nos levará e nos conduzirá a um entendimento de tudo aquilo que Deus está falando naquele povo e sabermos segregar o que é especificamente o ensino daquilo que era uma realidade histórica, daquilo que é pensamento natural, para que a gente possa entender a vontade de Deus. Entendendo e compreendendo a vontade de Deus, a gente estará atento e vigiando, lembrando sempre dessas coisas que são as promessas de Deus e sempre conversando com o Pai. Então, se nós conhecemos, se nós vigiamos e se nós estamos orando, falando com o Pai, a gente consegue evitar que caiamos. É assim a nossa jornada. E precisamos aprender a olhar não na perspectiva natural, mas na perspectiva de crescimento, amadurecimento e entendimento da vontade de Deus. Que a gente possa crescer, amadurecer e entender a vontade de Deus, sermos instrumento da sua graça, da sua misericórdia, instrumento para o revelar e manifestar ao mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer e compreender a vontade do Pai. E nos submetermos a essa vontade, sermos instrumento da sua justiça. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.